Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso, para a gente trazer as últimas notícias envolvendo o Botafogo. Acabamos de fazer uma live na parte da manhã, 9 horas da manhã, eu e Michael, para falar sobre a partida Botafogo e Palmeiras. Destrinchamos ali os pontos negativos que foram importantes para um tropeço do Botafogo em casa diante do líder do campeonato. É importante dizer, uma equipe que simplesmente não perde, né? Principalmente fora de casa, como visitante Palmeiras é quase perfeito. E o Botafogo competiu, mas não resistiu. Os desfalques pesaram demais. Fernando Marçal, Lucas Fernandes, Vitor Cuesta pesaram demais. Porém, a derrota para o Palmeiras já é página virada, é passado. A notícia boa é que o Botafogo vai ter força máxima contra o Avaí. Essa é a boa notícia. E tem outra boa notícia também, quer dizer, boa mais ou menos, né? Para você que gosta de música boa, e já tinha o seu ingresso comprado para o show do Coldplay no estádio Newton Santos, a notícia não foi tão boa. Mas para o Botafogo em geral e para a torcida em geral é boa sim, porque o Coldplay anunciou o adiamento dos shows no Brasil. Com isso, o Botafogo não precisa mais ir para outra praça na partida contra o Internacional. A partida já estava 100% já confirmada no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Eu e Michael Martins falamos isso agora, aqui na live, há pouco tempo na live do Gigante Glorioso. Mas a informação é que com o adiamento do show do Coldplay aqui no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil inteiro, o Botafogo não tem motivo para sair do estádio Newton Santos. Então seria uma partida num fim de semana, domingo, às 18 horas, que o Botafogo poderia novamente contar com a sua torcida para essa partida importantíssima contra o Internacional. Bom, meus amigos, mas antes de começar a falar aqui desses assuntos, eu peço a você o like nesse vídeo. Está assistindo, não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Falta muito pouco para a gente chegar à marca histórica de 70 mil inscritos aqui no GG, no YouTube, tá certo? Convido vocês a também conhecer o nosso canal lá no Instagram, tem a minha conta pessoal Gui Cardoso84 no Twitter e Michael Martins com 2S, com 2T's, tem também a conta do Geraldo Dimas, do blog do Geraldo Dimas, do portal do GG. Meus amigos, vamos lá. É importante a gente traçar aqui, na derrota do Botafogo para o Palmeiras, um Palmeiras completo, um Palmeiras líder, um Palmeiras que vem aí com esse time basicamente há 3 temporadas. É uma equipe que, no cenário brasileiro, ela dá passadas largas, né? E nós imaginávamos que o Botafogo pudesse competir com esse Palmeiras, não de igual para igual, né? Porque seria impossível com o Botafogo montando o seu time na 4ª rodada do retorno, e o Palmeiras tem um time há 3 temporadas, né? É desigual. Daria para ganhar? Talvez se o Botafogo não tivesse desfalcado de peças tão importantes, acredito que o Botafogo poderia competir a ponto de conseguir a vitória. O Botafogo conseguiu fazer um gol de uma jogada belíssima, até o gol do Tiquinho Soares, né? E a gente precisa dizer que o lado esquerdo, sem o Cuesta e sem o Marçal, diante de uma equipe como o Palmeiras, ele fica totalmente fragilizado. Totalmente fragilizado. E mais, o Gabriel Pires, na condição de substituto do Lucas Fernandes numa partida muito rápida, não funcionou. Não funcionou. Então, o Gabriel Pires foi um dos responsáveis negativamente pelo mau resultado do Botafogo, dentro de casa, com um pênalti infantil. E no terceiro gol, ele deu mole, né? No segundo gol, o erro de marcação do Saravia, aquele carrinho totalmente sem motivo, para dar aquele carrinho atabalhoado para cima do jogador do Palmeiras, chuta cruzado e a marcação ali no lado esquerdo simplesmente não existe. Canu, o Hugo não acompanharam, o rapaz do Palmeiras lá entrou sozinho para fazer o segundo gol. Então assim, os desfalques foram primordiais e preponderantes para que o Botafogo tivesse esse tropeço por 3-1 e não conseguisse agredir tanto também, né? A boa notícia, página virada, jogo contra o Palmeiras. A boa notícia é que o Botafogo, além de ser um dos melhores visitantes do campeonato, vai enfrentar uma equipe que também não consegue fazer jus a esse tônus de mandante, né? O Avaí, na última partida, na penúltima tomou 4 de São Paulo, mas foi no Morumbi.
Na última agora, ele perdeu dentro de casa para o Atlético Goianiense, que é só o penúltimo colocado do campeonato. Então não é uma equipe também que faz da ressacada o âmbito das suas vitórias, como é o Coritiba no Couto Pereira. O Coritiba está na parte de baixo da tabela? Tá. Mas dentro do Couto Pereira é difícil ganhar do Coritiba, porque é lá que o Coritiba conquista as suas vitórias. O Avaí na ressacada, ele não tem esse desempenho, tanto que está na zona de rebaixamento, e aí faltando poucas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, né? Então o Atlético Goianiense foi lá e venceu. Por similitude, por analogia, o Botafogo tem que ir para lá para vencer. Se vai vencer ou não, sai a bola que vai dizer, o jogo que vai dizer. Futebol tem isso, né? É 11 contra 11. Agora, o Botafogo tem a possibilidade de estar completo, com força máxima diante do Avaí. Teremos Gatito Fernandes no gol, tranquilamente. O Rafael, que jogou o segundo tempo contra o Palmeiras, ele é uma opção para o Luiz Castro. O Rafael pode ser uma opção para o Luiz Castro, né? O Cuesta volta para fazer a dupla de zaga com o Adrielson e o Marçal volta para fazer a lateral esquerda. O Lucas Fernandes é que é a dúvida, porque o Lucas Fernandes já não está em tratamento. O Lucas Fernandes já está na transição. Então, se o departamento médico simplesmente liberar, pode jogar, não tem risco nenhum. E se o Luiz Castro achar que deve, porque já está na transição, né, o Lucas Fernandes assume aí o lugar do Gabriel Pires nesse meio-campo. A gente iria de Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, né? Isso na hipótese de o Lucas Fernandes sair da transição para o jogo, tá? Existe essa possibilidade? Existe. E a gente vai ver o que o Botafogo vai informar, já que a partida é também no meio de semana, na quinta-feira, não é isso? No ataque, Júnior Santos foi bem. Acho até que não deveria ter sido sacado, né? O Jefinho, ele não fez uma partida tão boa quanto o segundo tempo dele contra o Goiás. E a gente fica na dúvida se é melhor o Jefinho entrar no segundo tempo, manter o Vitor Sá no primeiro tempo, mas o Vitor Sá também não foi bem, né? Entrou, não gostei do Vitor Sá. Então, aquele lado esquerdo ali, eu acho que a priori o ideal é não mexer. Entra com o Jefinho. Se o Luiz Castro preferir entrar com o Vitor Sá no primeiro tempo e o Jefinho no segundo, ok, a gente vai jogar. A gente precisa ter na cabeça que vai jogar com uma equipe que tecnicamente é inferior ao Botafogo. Como era inferior ao Goiás, como era inferior ao Juventude. O Fortaleza, nem digo, que o Fortaleza tem uma campanha estupenda nesse retorno e só perdeu pra gente. Ele tem, sei lá, todas as vitórias possíveis nesse retorno, exceto o jogo contra o Botafogo, né? Então eu vejo o Botafogo numa posição de superioridade diante do Avaí, mas essa superioridade tem que se fazer dentro do campo. O Botafogo precisa fazer como fez contra o Goiás. Procurar o gol, procurar o jogo o tempo inteiro, ter a bola o tempo inteiro, não dar margem para o adversário te atacar. Mas nós estaremos com a nossa zaga completa, isso também nos dá um pouco mais de tranquilidade. Também nos dá tranquilidade, como eu falei aqui no início do vídeo, que provavelmente vai haver uma retificação, o Botafogo simplesmente retorna na partida contra o Internacional, depois de 2 jogos em casa, fora de casa, perdão, Avaí e São Paulo, o Botafogo retorna ao Newton Santos, ao estádio Newton Santos, para a partida contra o Internacional. Daqui a 3 rodadas, vai ser um domingão, às 18 horas, provavelmente no estádio Newton Santos, devido ao adiamento dos shows do Coldplay. Um desses shows seria no domingo, exatamente. Acho que no fim de semana, né? Não sei se no domingo. Seria nesse fim de semana do jogo com o Botafogo e Internacional. E, obviamente, o Botafogo não poderia jogar no Newton Santos. O André Mazuco, na zona mista da partida contra o Palmeiras, falou que Maracanã foi tentado, São Januário foi tentado, e como Brasília, né, de acordo com o regulamento, não poderia ser a praça desse jogo, né? Tem um regulamento lá que impede nos jogos finais de transferir a praça, tal, ok. Maracanã e São Januário haviam sido tentados, não conseguiu, o Botafogo não conseguiu. Não sei o quanto que o Botafogo também se esforçou para jogar em São Januário e Maracanã. Enfim, a verdade é que o Botafogo volta para casa, tem tudo para jogar no Newton Santos e, na verdade, agora não tem motivo para não jogar no estádio Newton Santos com o adiamento desse show, né, do Coldplay. No vídeo de mais tarde, galera, nós vamos trazer aí notícias importantes sobre a fala do John Textor na festa lá da Botafogo USA, que foi nesse último sábado. Ele conversou sobre alguns detalhes muito importantes
acerca do ano de 2023. E você vai acompanhar lá no próximo plantão nosso, né, plantão do GG, às 18 horas. Você vai acompanhar daqui a pouquinho. E a gente também vai falar, meus amigos, sobre um caso grave. O Abel Ferreira, ele simplesmente faltou com respeito de uma forma veemente com um colega nosso, o Guilherme Guimarães, jornalista, fez uma pergunta a ver com o jogo, né, sobre a postura do Palmeiras e tal. E o Abel simplesmente respondeu com uma falta de educação, de elegância. É inacreditável que um treinador pense que é superior a um trabalhador que está ali exercendo também o seu ofício. Então, muito lamentavelmente, uma nota de repúdio aqui do canal Gigante Glorioso à resposta desse cidadão Abel Ferreira, que, como profissional do futebol, do entretenimento, que o futebol é entretenimento, muito bom. Como pessoa, faltou com respeito, faltou com a dignidade com o colega Guilherme Guimarães. E no vídeo de mais tarde a gente também vai fazer uma reclamação pública, porque, como jornalistas, precisamos também defender os nossos colegas. Tá certo? Ficamos por aqui. Mais novidades do Botafogo, além daquelas que eu já prometi. Você vai acompanhar daqui a pouquinho, às 18 horas, no plantão do GG. Tá certo? Um grande abraço, saudações alvinegras. Fui!